Olá, boa noite a todos que chegam aqui para nosso Evangelho no Lar de domingo à noite. Vejo vários amigos já. Oi, tudo bem, Fabi? Elton, Lucas, muito bom estar com vocês na noite de hoje, Regina. Hoje a gente tem uma convidada especial no nosso Evangelho no Lar. Oi, Ana Carla, que bom que você está aqui, querida. A Heloísa também, Yara. Pessoal, é muito bom ver os comentários de vocês. É muito bom quando vocês fazem perguntas, quando vocês comentam. Não deixem de comentar a respeito do tema, a respeito da leitura. Aquelas ideias, né, que vêm ao longo da leitura, fiquem à vontade para comentar também. E hoje eu tenho uma pergunta especial. Enquanto a nossa convidada está chegando aí, todo mundo já sabe, né? Eu coloquei aqui, ela tá aqui já. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Como é que eu faço? Aqui, consegui colocá-la. Todo mundo já viu, né? Que é a Sandra Lemos, né? Eu coloquei no Insta, a nossa querida Sandra. Boa Tá noite, chegando aí, boa noite, boa noite, pessoal. tudo bem? Bem-vinda, Sandra. Que alegria ter você aqui com a gente nessa noite para esse evangelho. Muito Obrigada, bom. Emília. Para mim também. A Sandra é trabalhadora da nossa casa, né, há muitos anos. Quando eu a conheci, né, faz um tempinho aí, a Sandra era secretária da casa e já passou por vários, né, vários desafios, várias oportunidades muito legais na Sim, nossa sim, casa. Atualmente está à frente do Grupo Maria de Nazaré, que é um grupo que reúne mulheres, mães, né, suas famílias aí que são atendidas pela casa há muitos anos já. Elas recebem cestas básicas, recebem atendimento, claro, fraterno, né? Apoio emocional. E a Sandra está à frente desse trabalho que é muito lindo. E, pessoal, antes da gente começar o Evangelho, eu que tenho uma pergunta para vocês que tem a ver com o tema. Eu queria que vocês já fossem pensando na resposta, tá? Quem quiser já arriscar aí algumas respostas no comentário, fica à vontade também. E a pergunta é assim: é possível reduzir o próprio sofrimento? O que vocês acham, né? Nesse momento que nós estamos aqui, todos nós encarnados nesse planeta, numa fase aí de transição planetária, é possível, vocês acham, a gente reduzir o próprio sofrimento? Vamos pensar nisso e vocês podem ir respondendo, quem quiser já ir respondendo. E eu e a Sandra vamos encaminhando então para o início do Evangelho. A gente segue o roteiro do Evangelho no Lar. A gente faz uma prece inicial, faz a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa e quer praticar o Evangelho no Lar, pode usar outro livro. Pode usar o Livro dos Espíritos, pode usar qualquer livro. Ah, tem um livro aqui do Chico Xavier, né? Tenho aqui um Fonte Viva, tenho aqui uma outra leitura, pode usar uma outra leitura. Não tenho nenhum livro espírita, mas eu tenho a Bíblia, eu tenho o Novo Testamento. Pode usar a Bíblia e o Novo Testamento. O importante no Evangelho no Lar é a gente trazer esse momento para nossa casa, esse foco de luz, toda semana, um horário, um dia marcado, em que a gente reúne a família ou faz sozinho mesmo, né? A gente só orienta que faça em voz alta, porque sozinho a gente sabe que a gente nunca tá, né? Então, fazer a leitura em voz alta, os comentários em voz alta, mesmo que faça só você. Eu ouvi essa semana, acho que foi no podcast do Saulo, que a gente gosta tanto, um comentário de Emmanuel dizendo que basta uma pessoa numa casa que faça evangelho no lar, a casa inteira estará iluminada. Então, muito legal isso, né? Fazer o evangelho no lar pode iluminar a sua casa inteira. É só escolher um dia na semana, um horário e fazer. E aqui, então, Sandra, a gente vai para a prece, fazemos a leitura, o comentário e a gente encerra também com a prece. Tá? Eu vou te tá convidar, já que certo. você é a nossa convidada de honra nessa noite, eu vou te convidar para fazer a prece Ah, inicial, pode ser? claro que sim. Vamos lá, então. Uma alegria estarmos todos aqui reunidos. Obrigada, Senhor, por esse momento que tanto ilumina as nossas almas,
e tanto ilumina os nossos lares, ilumina toda a nossa vizinhança. Obrigada por estarmos disponíveis e por termos a Tua palavra, Jesus, aqui para nos orientar. Agradecemos a Deus, aos espíritos amigos também que aqui nos acompanham e que possamos, através do que formos hoje, refletir esta noite, colocarmos em prática essas ações tão importantes que nos mostram o rumo correto, o roteiro seguro para as nossas vidas. Que esse Evangelho possa também espargir luz para todos aqueles que agora estão aqui ligados e que essas luzes também sejam distribuídas para todas as suas vizinhanças, que cheguem aos lugares onde existam corações que estão desanimados, desalentados, que eles possam receber essa ponta de esperança e que percebam a presença de Jesus ao seu lado. E assim, com a permissão de todos esses amigos que nos acompanham, nós damos por iniciados mais um Evangelho no Lar nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Vou fazer a leitura então. Nós seguimos no capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e a gente já está indo para o final do capítulo. Esse é o maior capítulo do Evangelho, né? Ele tem 31 itens e nós estamos no item 26. Nós já passamos por, né, vários ensinamentos importantes sobre a felicidade, sobre bem e mal sofrer, sobre esquecimento do passado, sobre causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições, né? Semana passada falamos sobre a melancolia e vamos falar hoje sobre provas voluntárias e o verdadeiro silício. Silício com C, não é o metal, não é o silício com C, que é a primeira coisa, né? Aqui no título, eu vou ler, depois a gente já fala o significado, tá? Então, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos, as provações e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio de seu próximo.
se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para ides amansar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dispendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas privações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, em Paris, 1863. É uma poesia em prosa esse texto. Eu vou confessar que eu me emocionei aqui no meio da leitura, inclusive. E É verdade. mesmo já tendo lido, né? Lido e relido, a gente ainda se emociona. Sandra, eu queria te convidar para começar os comentários. O que essa leitura te trouxe? Tá certo. Então, mais uma vez, boa noite, né, a todos. Bem feliz de estar aqui com vocês. E quando a gente faz essa leitura, né, eu acho que o Evangelho, ele nos traz o que a gente chama, quando a gente fala de um roteiro, né, roteiro seguro. E esse item 26, apesar de todo esse capítulo, né, que fala dos bem-aventurados os aflitos, é o tempo todo nos mostrando que para tudo tem uma solução, né? Contanto que nós não inflijamos também as leis divinas, né? Então, quando nós lemos aqui que o que é necessário para que a gente melhore a nossa vida, né? Porque aqui não está dizendo assim, ele está dizendo, o título já diz, provas voluntárias, ou seja, aquilo que eu vou escolher, não é isso? E como a Emília disse, vamos fazer a distinção de silício, né? Porque esse silício que vem aqui no título, o verdadeiro silício, é algo que se falava lá na Idade Média, né, Emília? Na Antiguidade. Então, isso vem toda uma história de pecado, de punição. Então, as pessoas usavam uma veste, né? Um tipo de um cordão. Havia várias formas que eles colocavam algumas coisas pontiagudas, espinhos, o que tivesse ali à mão, e se autoflagelavam, né? Ainda usam, ainda há registro dessa prática de amarrar nas pernas, que fica roçando o tempo todo, ou seja, você está se machucando, né? Você está causando um ferimento. Mas do que é que vinha esse conceito? É daquele tempo que as pessoas achavam que para se livrarem dos seus pecados, eles precisavam sofrer. Então, vem daí esse conceito, né, Emília? Enquanto que o outro silício é totalmente diferente, né? Que é um metal que já há estudos que faz, né? Que faz bem para a pele, está presente em vários alimentos, ou seja, é outra história, né? E além de ser um metal muito utilizado na indústria de computação, ou seja, de microchips, não entende direito, você deve saber aí, porque na verdade até o nome Vale do Silício veio em decorrência desse silício com S. Com S, exatamente. O nosso silício aqui é com C.
E, então, quer dizer, ele até, inclusive, ele se unindo ao ferro, ao aço, acho, né? Ele fica muito forte. Então, são duas palavras totalmente diferentes, né? E o que a gente está falando aqui, então, é desse sofrimento, que justamente nós temos a felicidade de ter a doutrina espírita, que nos informa que não é necessário sofrer para ser feliz. Né? O que acontece é que as nossas provações, elas, claro, elas vêm com as nossas várias reencarnações, nos dando as chances e as possibilidades de refazermos as nossas caminhadas, né? De refazermos aquilo que nós não conseguimos tão bem nas outras vidas, nas nossas existências. Então, Deus nos dá quantas oportunidades nós quisermos, mas essas oportunidades são justamente para esse realinhamento. E como é que nós, então, escolhemos as nossas provas, né, Emília? Porque somos nós que escolhemos, nada é imposto para nós. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, onde existe a questão 264, em que Kardec faz a seguinte pergunta: que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Isso quando nós estamos lá na erraticidade, né? Estamos pensando, entramos na fila da reencarnação, que não é fácil, nós sabemos, a fila está longa, né? E quando nós temos, então, condições de reencarnar, essa oportunidade nos é dada, mas esse planejamento reencarnatório é feito por nós e com os nossos mentores. Então, a pergunta, então, é como que o espírito, né, que vai reencarnar, escolhe as provas que queira passar. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem, né? Então, tudo isso é muito perigoso, né? Quando a gente está lidando com poder, com dinheiro, né? E muitos, finalmente, se decidem experimentar as forças nas lutas que terão de sustentar com o próprio vício. Então, essas foram foram aquelas exemplos, né? Daqueles nossos equívocos do passado e que nós, então, já detentores de condições morais, forças morais para isso, né? Porque nada nos é permitido se nós não tivermos as condições morais para enfrentar. Mas nós sabemos que quando nós reencarnamos, tudo se apaga na nossa mente, felizmente, né? Porque isso tem que ser um mérito nosso. E muitas vezes nós sucumbimos. Nós sabemos disso, né? Não, eu fiz mau uso do poder, eu vou voltar novamente daquela forma, porque eu preciso me reeducar, eu preciso, né, entender que aquilo não é para mim, é para gerar mais recursos para que eu possa ajudar mais pessoas. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tudo que é vícios e tudo mais, né? Nós temos que ter aquela perseverança, né? E a dor é o exercício que nós temos, né? Ainda nós precisamos disso. É a dor da reabilitação, né? É a dor de fazer aquele esforço assim, sem medidas para que a gente possa superar aquelas dificuldades, né? Na verdade, ela é uma coadjuvante ali. Ela vem e nós sentimos essa dor. Agora, se nós vamos sofrer por causa daquilo, já é outra história, né, Emília? Porque nós podemos escolher passar essa dor com resignação ou não. Aí, se nós começarmos, que nem diz aqui o texto, a reclamar, a murmurar, né? A se queixar o tempo todo, aí isso já não tem mais valor, né? Porque nós não temos... Aí, o que acontece? Nós estamos deixando de ser conscientes daquilo que nós escolhemos, embora nós não tenhamos memória disso, mas se nós estudamos a doutrina espírita e nós entendemos, nós sabemos que nós escolhemos, né? E tem aqui uma parte, Emília, que eu gostaria de também trazer aqui da religião dos espíritos, que é no item 61,
que diz assim, olha, doenças escolhidas. Mas o que eu gostei mesmo foi desse primeiro parágrafo, que diz assim, ó, Emmanuel, né? Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver ao próprio destino, ou seja, nos foi dado porque nós temos condições. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se incorporam às preocupações. Então, por que será que foi incluído esse capítulo aqui, né? Tão conhecido que é o ser humano. Nós sabemos que nós complicamos a nossa situação muitas vezes, né? E muitas vezes nós passamos por uma dor, ou por uma dor, deixa assim, vai passar, não quero remédio, recuso tratamento médico. E aí? Para que existe todo esse recurso para nós? Para que a gente possa utilizar, né? Para que a gente possa amenizar isso, sim. Senão, não seria colocado esse recurso ao nosso dispor, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar também é sobre essa questão da... Assim, às vezes nós nos abstemos de coisas que às vezes venham até nos fazer falta na nossa vida. Às vezes eu estou super ocupada com uma coisa, um compromisso, mas eu vou largar aquele momento porque tem alguém precisando de mim. Eu vou fazer uma escolha, eu vou escolher, enfim, eu vou ter que pesar muito bem, porque se for uma pessoa que estiver dependendo de mim, precisando de mim, eu vou perder aqui algo que era importante, mas eu vou ao socorro de um próximo. Que nem o óbolo da viúva, né? Ela deu o que ela não tinha, ela deu o que era do sustento dela para ajudar alguém. Então, esse sim é o sacrifício, apesar de que Jesus não quer sacrifício nosso, né? Esses sim são exemplos de que a gente tem que abdicar. Quando nós abdicamos de algo nosso, que vai nos fazer falta, que pode até vir nos prejudicar de certa forma, mas nós sabemos que lá na frente isso não vai ser um prejuízo, nós podemos sim, né, fazer esse comprometimento, mas se for só para nosso benefício, aí é por egoísmo, né? Eu estou querendo salvar minha própria pele já com segundas intenções, né? E, enfim, tem mais coisa para falar, Emília, mas eu não quero falar muito, não. Coisa boa, Sandra. Tá uma delícia te ouvir. Você cobriu boa parte, para não dizer quase tudo do que eu havia anotado também para trazer. Eu vou trazer algumas coisinhas também. Mas antes até de trazer e continuar essa conversa contigo, que é uma delícia, eu quero ter algumas perguntas aqui que estão surgindo nos comentários. Então, eu quero dar um alôzinho para todo mundo que está comentando. O Gil Cordeiro trouxe aqui que o grau de liberdade das escolhas das provas voluntárias é proporcional ao grau de evolução moral do espírito. E Gil, você comentou antes da Clarice, mas você já respondeu a pergunta dela. A Clarice colocou assim, não tem as encarnações compulsórias? Tem. Tem essas encarnações compulsórias que aí não tem muita escolha, né? Mas o Gil já respondeu antes, mesmo de você perguntar, Clarice, a gente está tudo conectado aqui, né? Ele já respondeu que depende da evolução moral mesmo. Né? Tem situações em que o espírito ainda não está podendo escolher essas provas. E a bondade divina, né? O trabalho dos mentores espirituais, né? Tanto amor que proporciona uma encarnação nova, né? Compulsoriamente, para que haja o resgate necessário, né? Para que esse espírito não fique sofrendo sem necessidade. Então, o que mais que tem aqui? Quando é muito restrita essa capacidade, disso se encarregam os mentores, conscientes dos desafios que o protegido pode suportar sem falir. Perfeito, Gil, é bem isso mesmo. Clarice, espero que a gente tenha respondido com a ajuda do Gil. A Fabiana fez uma pergunta muito interessante também, Sandra. A vida em uma família difícil pode ser uma prova voluntária? Como é que você responderia a pergunta da Fabiana, Sandra? Bom, uma prova, quer dizer, eu escolhi estar naquela família, é isso? Escolheu estar numa família difícil. Pode ser o caso de uma prova voluntária? Olha, eu diria o seguinte, os espíritos, né, que na verdade escolhem esse tipo de prova, vamos dizer assim, são aqueles que vêm com já um certo crédito, vamos dizer assim,
né? Mas eu acho que sim, eu posso fazer essa escolha, né? Porque é uma forma de ter consciência de que eu preciso melhorar. Ou seja, eu escolhi isso antes lá no meu projeto reencarnatório, é isso que eu estou entendendo, né? Né? Agora, tem situações assim que às vezes os espíritos nem precisam mais reencarnar, né? Mas eles vêm com aquela missão, sabe? De ajudar aquelas outras famílias. Então, ela vem ali para poder harmonizar. Foi o caso, acho que da Alcione, alguma coisa assim, que eu não me lembro agora. Eu sou péssima para nome de obra, tá? Mas eu posso escolher para vir em função de alguém. E, lógico, eu vou entrar nesse jogo, né? Nessa família, vai ter aqueles problemas todos que eu já conheço, mas eu nem precisaria estar ali. Mas eu escolho estar ali para poder ajudar. Então, espíritos que já têm muito mérito, né? E aí eles escolhem, eu não sei se é isso que a Fábio quis dizer, mas talvez eu entendo dessa forma, tá? Mas é lógico que se ela tá... O livro que você está se referindo da Alcione, eu lembrei que eu sabia que era Demanda, mas não lembrava quais deles. É o Renúncia. É o Renúncia. Eu não quis falar, porque eu só quero dar um alôzinho para a Júlia, que ficou surpresa de me ver aqui. Eu e a Júlia nos conhecemos já dos carnavais, né, Júlia? Do mundo da tecnologia. Então, oi, querida, boa noite, obrigada por estar por aqui. E a Ana Carla trouxe uma frase muito legal, assim, o amor, eu não sei, Ana Carla, se foi você que trouxe, se foi de alguma obra, comenta pra gente, o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Então, o que eu interpretei disso que a Ana Carla falou, né? Eu acho que tem relação com a nossa culpa. Diga, Sandra, desculpa. Então, eu estava comentando da frase da Ana Carla, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Eu relacionei isso, não sei se é por esse caminho, mas com a nossa culpa. A culpa no sentido dessa cultura que a gente tem, que talvez venha lá do início da Idade Média, né? Estávamos lá, afinal, de que a gente tem que sentir dor, né? Errei, então tem que pagar, né? Então, só vai ficar bom aos olhos de Deus se eu pagar por isso que eu fiz. E aí a gente cria essa culpa, essa atmosfera que faz com que a gente se puna mentalmente, emocionalmente, pelos erros que a gente comete. E aí vem aquilo que a Sandra trouxe pra gente. Será que a gente não anda se afogando, né? E tem a boia do lado e a gente nem vai, né? Que, não, eu mereço estar aqui mesmo, me afogando, né? Porque eu fiz errado, então eu tenho que passar por isso. Então vamos prestar atenção às boias ao nosso redor. E aí, desde o momento, né? Por exemplo, será que a gente não está doente e está recusando o médico? Será que a gente não é doente da alma e às vezes nem uma oração a gente está fazendo? Né? Será que naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, a gente busca, né, uma leitura edificante, a gente busca uma oração, ou a gente fica se martirizando naquele sentimento, naquela sensação que só nos coloca ainda mais para baixo, né? Então vamos cuidar de nos salvar, vamos nos cuidar sim, né? Aquela pergunta que eu fiz lá no começo, é possível reduzir o próprio sofrimento? Aqui ele já responde, né? O espírito protetor já responde no início, né? Ele faz várias analogias para dizer que sim, né? Ele diz que o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar. Então, se a gente puder evitar, se a gente puder abrandar, sim, porque afinal as provas elas vêm para a gente ganhar experiência. A gente não pode confundir que a prova vem para uma punição. Então, estou passando por isso por punição. O nosso Deus não é um Deus de punição. Quantos séculos a gente já sabe disso? Veio Cristo e a gente não aprendeu, né? Que Deus é amor, Deus não pune, Deus nos ama. Então, isso tem a ver com a frase que a Ana Carla colocou pra gente. O amor cobre uma multidão de pecados, né? E se Deus é amor, Deus quer o nosso bem,
né? As ações no bem, o amor são maiores e amenizam os sofrimentos. Então, a gente tem que buscar o amor, né? Então, no momento da prova, a gente tem que entender, né? E daí eu coloquei assim, tem dois pensamentos, né? Que a gente tem que entender no momento de uma prova. Que a gente pediu muitas vezes, como a Sandra colocou, né? Que a gente já não é mais surpreendido pelas provas como os alunos do primário, né? Alguns casos existem, a Clarice fez essa pergunta, alguns casos há sim de encarnações compulsórias, situações que o espírito passa de forma compulsória, mas a maior parte de nós já pede, já faz um plano reencarnatório, já pede pelo que está passando, né? Então a gente tem que pensar nessa dificuldade, pensar nessa dor, né? E não ir para um sofrimento dessa punição, mas entender e aceitar de forma ativa. O que é aceitar de forma ativa, né? E o que é aceitar de forma passiva? Aceitar de forma passiva é o que a leitura diz. A gente larga de mão e quer passar por isso mesmo, porque era assim, estava determinado. Não, a prova está ali, está determinada para a gente se desenvolver, para a gente aprender. Então, tem um problema, vamos para a ação. O que eu faço desse problema? O que esse problema me diz? O que eu posso aprender sobre mim mesmo, né? Eu penso muito isso. Puxa vida, eu tô passando por essa dificuldade. Então, o que tem aqui que eu preciso passar por essa dificuldade? O que essa dificuldade está me dizendo? O que eu posso mudar em mim, melhorar em mim? O que eu posso fazer de diferente? Né? E também, né, essa questão da educação mesmo, desse aprendizado, porque eu anotei uma frase muito legal que eu ouvi num comentário a esse texto, que assim, a prova vem para que a gente ganhe experiência em administrar adversidades. Então, é para a gente desenvolver a resiliência mesmo, porque a dificuldade de hoje, depois que a gente passar por ela, a gente vai ter aprendido e a gente não vai novamente cair nos mesmos tropeços no futuro, que a gente vai ter aprendido. Mas novos desafios virão. A gente falou na semana passada do nosso papel na criação, que cada um de nós tem um tijolinho para colocar, né, na criação, e depende de cada um tem o seu. Só que para colocar, né, e para criar também, para exercer o nosso papel, a gente está na escola, né? A gente não está ainda formado, então a gente tem que aprender. E tem muitos outros aprendizados a virem. Então, se essa é uma prova que a gente está passando, é porque a gente precisa desse conhecimento para aceitar desafios ainda maiores. Que com certeza nós teremos muito mais responsabilidades no futuro próximo. Né? Então, essa dificuldade é porque a gente tem alguma aptidão que a gente ainda não desenvolveu. Vamos desenvolver para aceitar novos desafios e ajudar muito mais gente depois. Né? Tem um comentário do Gil aqui, que a Joana de Ângeles fala da resignação dinâmica. Eu acho que é bem isso, né, Gil? Esse conceito de que a gente tem que aceitar, mas aceitar, não, então aceito, pronto, é isso mesmo, né? A vida é assim. É um aceitar, não, pronto, tá acontecendo. Realmente está acontecendo, está doendo, realmente está doendo. Como é que eu posso agir? Né? Seja agir para melhorar a situação, seja agir para aprender com a situação, né? Mas agir, né? Agir. Ou fazer uma oração, ou fazer o bem para alguém, né? Que esteja precisando. Às vezes é isso que a gente precisa também, tirar a cabeça, às vezes, daquela ansiedade da situação, das minhocas que tomam conta do pensamento. A Júlia, que é a minha companheira aqui dos evangelhos também, né, Sandra? Ela disse que é os passarinhos. Não deixa o passarinho fazer ninho. Então a gente às vezes deixa o passarinho fazer ninho, a gente precisa botar ação, né? E trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Sandra. Você que está nesse trabalho da caridade, né? É fácil, Sandra? Tem dor também na caridade? Tem dor na ação de fazer o bem para o próximo? Ou é só facilidade, é só beleza, é só tranquilidade? É muita dor, Emília. É muita dor que a gente passa, né? Quando a gente passa a vivenciar a experiência com essas famílias, a gente vê que é muita dor e a gente não consegue não compartilhar essa dor, né? E quando nós estabelecemos esse contato, porque é muito mais do que a caridade, é realmente estabelecer vínculos, né? E nesse trabalho, principalmente da quinta-feira, nós estabelecemos vínculos com essas famílias e tudo que é problema deles acaba sendo nosso também.
E nós dizemos assim, às vezes, não, isso eu não tenho como resolver, eu não posso me envolver com tudo, mas acaba que não dá. A gente quer ajudar, a gente quer, porque a gente sabe das dificuldades, né? Então, eu gostaria de dizer que não tem, mas acho que é o que mais tem, sabe? A dor maior é quando a gente não consegue, porque a gente sabe que está fora das nossas mãos, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar, a gente vai levar uma palavra de carinho, a gente vai dar um suporte emocional, até que aquela situação, ou por si só se resolva, ou que a gente consiga dar algum destino, né? Então, aí eu me lembro daquela frase de Mateus, né? Que ele diz assim, que Jesus disse, né? Sacrifício eu não quero, misericórdia sim. Então, quando você estava falando ali, né, que a gente se autopune, né, que nós não... eu mereço isso mesmo, porque a sua... né? Não, a gente tem que ter essa misericórdia, não só para com os outros, mas para conosco. É entender aquele nosso processo, né? E que nós temos os meios para que nós possamos nos melhorar, ou... Porque isso é lei do progresso, né, Emília? É lei do progresso. Ela vai nos dizer que na nossa reencarnação nós vamos ter o que? A oportunidade que a nossa alma vai ter de adquirir o bem que ela ainda não tem, né? E talvez conseguir se livrar do mal que ainda há nela. Então, isso é lei do progresso. Então, nós sabendo disso, tendo essa certeza, né? Ou seja, nós estamos tendo uma fé raciocinada, né? Não, ninguém está contra, é assim porque é assim mesmo e pronto, está acabado. Então, isso nos dá chance para que a gente, poxa, eu sou filho de Deus. E eu estou aqui, eu faço parte dessa mesma lei. Então, pode estar sendo mais difícil para mim, mas quais são os recursos que estão colocando a minha volta aqui, que eu possa, às vezes, ele está até te colocando o sofrimento do outro, para que você esqueça do seu, né? Da tua dor, esquece a tua dor e olha aquela lá, né? Não que a gente tenha que se conformar com a dor do outro, não é isso, né? Mas nós vemos que existe uma chama lá dentro que eu ainda posso fazer coisa aqui, ou seja, eu posso sair de mim de melhorar isso, né? Eu acho que Você é mais ou falando, eu menos por aí. lembrei, muito legal, Sandra. O Gil comentou o exemplo da Maria de Madalena, né? Que tem na literatura espírita o exemplo dela, né? De que ela chegou a falecer depois de cuidar dos pacientes de hanseníase, que viviam Leprosos. isolados na época, né? Sim. O Aurélio está dizendo que é muito bom te ver. Tu sabes que teu carinho e amor me ajudaram a estar onde estou. Querido. Querido. Adoro ele. Bonito isso, Aurélio. Obrigada. Ele é E um eu lembrei de querido. Paulo de Tarso também, Sandra, nesse teu comentário, que imagina a dor, né, que ele sentiu quando ele se converteu para o Cristo, converteu o coração dele, né, eu não consigo nem imaginar. E daí tudo que ele tinha feito, né, se fosse qualquer pessoa com um pouquinho menos de fortaleza, que ele era uma fortaleza, né, ele demonstrou a fortaleza toda dele ali. Eu fico pensando como é que eu ia ficar? Fico assim, meu Deus, olha quanta coisa eu errei. Ia ficar me martirizando, que é o tal do silício. Olha o quanto eu errei. Exatamente. Não acredito, matei Estevão, coloquei Estevão no martírio, né? Que tal? Muitos espíritos passariam encarnações e encarnações para resgatar isso, porque a culpa ia ser tamanha. E Paulo não. Ele foi para ação. Ele deu uma virada. Né? Então, ele não deu tempo nem da depressão pegar ele. Ele, claro, chorou, doeu, ele passou um tempo lá no deserto, né? Se fortalecendo lá, mas ele não se afogou, não. E qual foi a boia dele que ele achou, né? O salva-vidas. Foi o trabalho. Ele foi fazer o bem para a humanidade inteira. Foi divulgar o cristianismo. Exatamente. Exatamente. Ele virou o jogo totalmente, né? A Fábio está dizendo, culpa não, responsabilidade sim. Responsabilidade exige a nossa ação, né?
Mas daí não é uma ação egoísta, Exatamente. não é uma ação de ficar se martirizando, só se penalizando, é uma ação de fazer o bem para o próximo. Então, como é que eu resgato Exato. isso? Eu resgato fazendo bem, resgato com amor. Gente, o papo tá Exatamente. muito E nós sabemos, bom. né, Rita? Só queria terminar com uma coisinha. A gente nunca esquecer, né, que ali das penas futuras no céu e inferno, né, a gente sempre lembra, né, os 3 passinhos, né, arrependimento, expiação e reparação. São as nossas, sempre as possibilidades que são dadas ao espírito, né? Sabendo, Sim. por pior que possa ser a situação ou a gravidade do teu equívoco, né? Não haverá pena que vá durar para sempre, né? É. Então nós sempre vamos estar ali na listinha do nosso Pai, aguardando pacientemente para que a gente acerte o nosso caminho sem necessidade de nos prejudicarmos ou de aumentarmos a nossa dor, a não ser que seja em prol um irmão nosso, de um próximo, né? Mas é isso. Muito bom. Obrigada, Sandra. A Jaque também está te mandando um abraço. Como é bom encontrar e ouvir você por aqui. Saudade dos estudos. Eu tenho a sorte de poder estudar com a Sandra toda semana. Sou muito sortuda mesmo. Gente, Obrigada. obrigada pela presença de cada um, pelos comentários, pelo carinho. E vamos então para a nossa prece final, né? Para a gente poder finalizar aí o nosso Evangelho no Lar desse domingo. Sentindo essa boa vibração, esse amor no coração que cobre todos os pecados. Então, sentemos-nos numa posição confortável, fazendo uma inspiração, expiração. E conectando a nossa mente, a nossa emoção com o alto. Pensando em Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso exemplo. No Pai, Criador, esse Deus que é amor, que Jesus veio trazer para pertinho da gente. Agradecendo a presença de cada um aqui no Evangelho no Lar. E também na nossa espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho e que está nesse momento distribuindo focos de luz nas casas de cada um que participa desse momento especial, que encerra o nosso final de semana e inicia a nossa semana de trabalho, nos lembrando do trabalho no bem, da importância da caridade, da importância de nós sermos cristãos, de termos a luz da doutrina espírita em nossas vidas e que possamos agir pelo próximo, que possamos interpretar bem as nossas dores sem transformá-las em sofrimento. Que essas dores nos tragam o que elas precisam trazer, que é o aprendizado e a ação no bem. Uma excelente semana a todos. Nós nos encontramos novamente no domingo que vem. Que assim seja. É domingo que vem, mas também ao longo da semana, inclusive hoje, 23 horas, nós temos as nossas preces pelos pacientes de Covid, pelos profissionais da saúde, todos convidados, tá? Para se conectar com a gente numa rede de muito amor. Estamos precisando todos. Obrigada, Sandra. Obrigada, querida. Eu que agradeço vocês. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Boa semana. Até.